Bom dia, igreja. Você que nos acompanha através de live, sejam muito bem-vindos ao nosso meio, que o Senhor Jesus possa estar o abençoando também de igual modo. Vamos nesse momento, irmãos, agradecer a Deus por estarmos na sua casa, levar os nossos pensamentos em oração e adoração ao nosso Deus. Convido você que pode ficar em pé. Vamos nesse momento interceder pelas eleições que vai estar acontecendo hoje, que o Senhor possa estar direcionando o povo e que os novos eleitos sejam assim pessoas transformadas e que venham conhecer o poder de Cristo em nós que somos a igreja. Vamos interceder pela nossa nação. Oremos. Pai, te agradecemos e te engrandecemos. Chegamos até aqui. O Senhor nos guardou e nos livrou durante essa semana. A tua bênção e a tua provisão foi com cada um de nós. O Senhor nos deu o livramento, nos deu a tua provisão. Intercedemos agora, Pai, pelas eleições que estão acontecendo em todo o nosso país. Que o Senhor possa estar direcionando o povo e que os homens que serão eleitos e os que serão reeleitos possam estar assim te buscando, Pai. Concede graça ao parlamento, ao Congresso, e que todos os dirigentes e governantes do nosso país possam voltar a Ti, Senhor. Possam Te conhecer, aqueles que Te conhecem e que estão entre eles, que possam testemunhar e testificar da Sua fé aonde eles estiverem ali. Nos guarda e nos dá uma manhã abençoada, um domingo prazeroso e abençoado na Tua presença. Fica conosco, os irmãos que não puderam ver, o Senhor sabe o motivo de cada um deles. Recebe aqui a nossa adoração, o nosso louvor diante de Ti, que suba como cheiro suave diante de Ti. Tu és o nosso único Deus, o nosso Deus soberano. A Ti toda a honra, toda a glória e louvor para todos sempre. Amém. Poder sentar-nos. Nosso Deus é soberano. Vamos entoar esse cântico ao nosso Deus. Soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas
e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, quem criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glórias ao nosso Deus. Convido você que pode ficar em pé. Vamos cantar o cântico Santo, de número 9. Em seguida nós vamos estar lendo a palavra do nosso Deus. Número 9, Santo. Santo, Santo, Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém? Ainda em pé, vamos ler Carta aos Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, da obediência às autoridades. Romanos, capítulo 13, versículo de 1 a 7. Diz assim, Romanos, capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resige à ordenança de Deus, e aos que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal.
queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles sejam sujeitos não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai tudo o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A igreja diz? Amém. Poder sentar, irmãos. Nesse momento vamos entregar os dízimos do Senhor no altar do nosso Deus. Com o cântico Jesus, te entronizamos. Ao entoar o seu louvor, você pode estar entregando o dízimo do Senhor nessa manhã. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Amém. Deus abençoe pela tua contribuição nesse momento. Nós vamos estar ouvindo a palavra do nosso Deus através do seu mensageiro. Convido a todos a abrirem suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. E assim os que podem levantar-se em reverência à leitura da palavra de Deus, convido a todos. Em Mateus 7, de 1 a 5, assim diz as Sagradas Escrituras registradas
no primeiro livro do Novo Testamento, primeiro Evangelho, Mateus 7, de 1 a 5, e nos diz assim o Senhor: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. E o povo de Deus diz: amém. Querido Pai, a tua palavra ela foi lida. Agora fala a nós nesta manhã através do teu servo, para a glória do teu nome. Nós pedimos a tua graça em favor daqueles que nos assistem através dessa live, que eles possam entender a tua palavra e aplicá-la em suas vidas. E também aos que estão presentes, que o Espírito Santo nos ajude a entender a tua palavra, e a todos, Pai, compreendam, para que cresçam na vida espiritual, no conhecimento da tua palavra, e seja engrandecido o teu nome. Abençoa aqueles que não puderam vir por motivo de enfermidades, seja espiritual ou física, que o Senhor possa abençoá-las nos próximos cultos, já estejam conosco. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podei vos assentar. A vida de um discípulo de Cristo. A vida de um discípulo de Cristo. A Bíblia nos está mostrando aqui no Evangelho de Mateus como deve ser a vida de um discípulo. Antes que você olhe alguma coisa de errada na vida do outro e julgue, quando a Bíblia está dizendo não julgueis, ou seja, é para que eu não seja julgado, é aquela coisa que eu vejo que o outro está fazendo e eu vou fazer. Então, quando eu julgo alguém pelo que ele está fazendo de errado, eu julgo culpado, e se eu faço a mesma coisa, eu estou julgando também a mim. Estou dizendo que eu sou culpado, eu estou condenando a mim mesmo, porque eu condenei o outro. Então, a Bíblia está mostrando que a vida de um discípulo, ela deve ser uma vida analisada pelas Sagradas Escrituras, para que esse discípulo, o crente, o servo de Deus, possa ser um exemplo, e ele então possa, com autoridade, chegar e corrigir a vida de outro. Mas primeiro, a vida dele tem que ser uma vida exemplar. E é o que nós vamos meditar nessa manhã, sobre a vida de um discípulo de Cristo. Exige um exame constante de acordo com a Bíblia. Exige um exame constante. E esse exame é de acordo com a Bíblia. É a palavra de Deus que vai fazer esse exame na nossa vida. Você vai pegar a Bíblia e fazer um exame, olhar ela e ver como é que está a tua vida, para que você então seja essa pessoa até usada por Deus, para que possa ajudar outras pessoas. Então, exige uma vida constante de acordo com a Bíblia. O discípulo tem uma vida ativa no aprendizado de como manusear com confiança a palavra de Deus. Veja bem que aqui exige já um estudo bíblico. Para que eu possa conhecer a Bíblia, eu vou ter que fazer o quê? Estudar a Bíblia. Para que a minha vida seja analisada pelas Sagradas Escrituras, eu tenho que estudar, manusear com confiança a palavra de Deus, confiadamente nas Sagradas Escrituras, ensinando-a e aplicando-a corretamente, essa palavra de Deus na minha vida, aplicando-a na minha vida diária, para que Deus seja glorificado. Paulo diz isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós devemos aplicar isto em nossas vidas. Vamos olhar rapidamente para o livro de 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, e ele diz assim, dessa maneira, 2,15, 2 Timóteo 2,15, Paulo diz assim, e procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Veja bem, então é um obreiro, um discípulo aprovado por Deus, que tem aplicado a palavra de Deus em sua vida. O discípulo incapaz, infiel ou preguiçoso, ele precisa ter vergonha, ele precisa se envergonhar daquilo que ele não sabe, não aprendeu, não se desenvolveu. E se ele não tem como base as Sagradas Escrituras para corrigir a sua vida, como que ele vai poder então servir ao outro? Como que ele vai poder ajudar ao outro? Então veja que a vida é um exame constante na palavra de Deus. Mas diz Paulo que aquele que cuida da vida, ocupando-se no trabalho cristão, é um discípulo que não precisa se envergonhar, porque ele está ocupando a sua vida no trabalho cristão, no trabalho de Deus. A vida dele é uma vida aplicada nas Sagradas Escrituras. É um exame diário, é um exame que exige esforço dele, vontade de querer colocar a sua vida na palavra de Deus, ou seja, ter como base, como alvo, como padrão as Sagradas Escrituras, para ele atingir aquele alvo dele, de ser um ajudador, um auxiliar na vida de outro irmão, sem nenhum empecilho. Então, ele não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque a vida dele está constantemente sendo examinada pelas Sagradas Escrituras. A partir do momento que ele estuda a Bíblia, a vida dele vai sendo examinada pelas Sagradas Escrituras. A vida dele ele vai colocando e vai enxergando, olhando a Bíblia, e ele vai então examinando e vai vendo se realmente a vida dele está de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso é para que ele possa estar apto em todas as áreas da sua vida e Deus seja glorificado. Assim sendo, ele estará em condições para ser exemplo, como também para preparar outros para compartilhar o evangelho que lhe foi confiado. Então, dessa maneira, ele pode sim agora ser um exemplo e preparar outras pessoas para que elas possam aprender também a manusear a palavra de Deus, a pegar a palavra de Deus, saber usá-la. Sabe por quê, irmãos? Para que ele prepare outras pessoas. Quando ele corrige alguém, com o amor que ele vai ajudar aquele irmão. Veja bem que existe uma diferença entre eu ajudar alguém com amor e eu chegar lá e falar a essa pessoa de alguma coisa errada da vida dela e falar sem amor, agressivamente, não com aquele intuito de querer ajudá-la, mas simplesmente querer criticá-la e colocá-la para baixo. É assim, grande diferença, né? Então, quando eu pratico, eu estudo, eu aprendo e eu aplico a minha vida, eu estou em condições de preparar também outras pessoas, ajudando essas pessoas para que elas tenham o mesmo objetivo de levar outras pessoas também a ter esse convívio com Deus. Então, quando eu chegar, que eu falar com alguém, a minha vida não vai ser o quê? Reprovada. A Bíblia não está falando aqui de pessoas sem defeito. Não, não é uma perfeição. Ela está falando porque quando eu for olhar para alguém e ajudar alguém porque ele está errado, que ele não venha olhar, aquele erro não esteja em mim. Então é o discípulo que está preparado para estar fazendo o trabalho do Senhor, dia após dia, e ele não se envergonhará em fazer o trabalho do seu mestre. Ele não se envergonhará, ele fará o trabalho de Deus com alegria no coração. Então é necessário sabedoria para que isso aconteça na vida do discípulo, esta vida que exige dele a cada dia essa olhada nas Sagradas Escrituras, examinando a vida dele pela Bíblia, exige dele humildade, sabedoria, humildade para sentir a necessidade de examinar-se a si mesmo. Se ele não tiver humildade, irmão, sabedoria, ele não vai sentir a necessidade de examinar. Principalmente, às vezes, isso pode ocorrer com a pessoa que já tem anos de crente. E aí que o diabo engana. Ele acha que, porque ele já tem vários anos de crente, ele não precisa mais estar com esse exame na Bíblia. Ele acha que ele não erra.
Se for idoso, não, eu acho que pela minha idade eu estou livre de tudo isso. Não, meu amado, a nossa vida de crente aqui na terra, enquanto nós vivemos, ela é um exame diário. Humildade para saber que eu preciso a cada dia examinar a mim mesmo, a minha vida, pelas Sagradas Escrituras. Isso vai exigir estudo por parte desse discípulo para fazer o quê? Uma confrontação bem feita. Confrontar a mim mesmo, a minha vida, é uma confrontação. Quando eu chamo a mim, vamos agora observar aqui, vamos para as Sagradas Escrituras, ver se as suas atitudes estão o quê? Corretas. O discípulo, ele faz isso, é preciso ele reconhecer onde está o seu erro. É na Bíblia que ele vai olhar. Se eu como pai, eu vou olhar onde é que eu estou errando. Outro dia eu estava parando para pensar assim lá em casa. Onde foi que eu errei? Dessa maneira, será que eu errei na criação dos meus filhos? Não, bem, não sou perfeito. Eu procurei ensinar o que estava nas Sagradas, o que a Bíblia nos ensina. Os eduquei nas Sagradas Escrituras. Então, eu não tenho essa coisa de culpa de assim, eu não os ensinei, eu os ensinei. Como marido, como é que eu vivo? Como esposa, como é que você vive? Como é o meu viver? Como é que é o meu viver? Se eu vivo diferente, então, em toda a área da minha vida, como é que eu como filho, como é que eu sou para com meus pais? O que eu quero? O que eu quero? A vida do discípulo, por que eu estou examinando a minha vida? Tem que ter um porquê. Você tem que saber o porquê estás examinando a tua vida nas Sagradas Escrituras. Então vai exigir de você um exame minucioso para confrontar a você mesmo, que muitas das vezes nós achamos que nós não precisamos ser confrontados. É só o irmão que precisa o quê? Ser confrontado. Mas é você, cidadão. É você, meu irmão, que precisa ser confrontado. É você mesmo. Humildade e colocar assim, dizer, eu, nessa parte aqui eu estou errando. Eu preciso consertar pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. A vida do discípulo, e as suas expectativas, elas são examinadas pela Bíblia constantemente. A vida do discípulo e as suas expectativas, elas são examinadas constantemente pela Bíblia. A sua vida e as suas expectativas são examinadas pela Bíblia e não pela vida dos outros, tá? Não pela vida dos outros. É pela palavra de Deus e não é pelo que os outros dizem. Como é que eu vou analisar? Como é que eu vou analisar? A minha vida é pelos que os outros dizem ou é pelo que a Bíblia diz? Quem é a minha regra de fé? Quem é a minha regra de vida? Qual é o meu padrão de vida? É a Bíblia ou é o que os outros dizem? Se é o que os outros dizem, então a Bíblia deixa de ser o meu padrão, a minha regra de fé, por onde eu tenho que me basear. Então, por que eu não devo me basear pela palavra dos outros, nas minhas expectativas e a minha vida? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se todos pecaram, então todos são falíveis. E quando eu analiso pela Bíblia as minhas expectativas, aquilo que eu estou querendo, que eu almejo, está dentro da palavra de Deus, vai de acordo com os padrões bíblicos, vai de acordo com aquilo que Deus tem preparado para mim, que o que Deus quer, e o que Deus quer é aquilo que eu quero também, e o que eu quero vai de encontro com a Bíblia. E quando Deus reprova aquilo que eu estou querendo com a minha atitude, eu como discípulo, eu devo rebatê-lo, eu devo dizer para ele não, ou eu devo aceitá-lo? Depende da sua vida espiritual como ela está. E se ela não estiver obediente a Deus, você vai dizer para ele o não. Aí, Deus, o teu padrão, ele vai servir para isso aqui, mas para esse lado aqui não. Essa outra coisa da minha vida não. Então, não é pelos que os outros dizem, mas pelo que a Bíblia diz. Deus sabe que os homens pensam. Nós, porém, só conhecemos a aparência. Deus sabe o que os homens pensam. Eu estava lendo um livro lá em casa e
é um livro que faz parte de uma coleção católica, de uma teologia católica. Eu estava lendo o livro, e o padre, lá, o escritor do livro, ele diz assim, ele estava falando sobre em relação a uma seita, ele diz assim, não acreditem no que eles dizem, porque o que eles dizem não é o que eles pensam. Ele está te dizendo uma coisa, mas está pensando em outra. E é por isso que a Bíblia está dizendo que minhas expectativas, aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, deve estar baseado pelas Sagradas Escrituras, pedido de direção de Deus. Por quê? Porque Deus sabe que os homens pensam, não é isso? Deus sabe o que os homens pensam. Então, é isso que a Bíblia está lá em 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pode olhar lá na sua Bíblia, que quando Deus mandou Samuel consagrar os filhos de Jessé, e apareceu primeiro, né? Olha lá aquele maceta de macho que apareceu lá. Alto, bonito, estatura. Aí o profeta Samuel se enganou. Samuel disse, oxe, é esse aqui, meu trabalho está encerrado logo. Ele abre, o primeirão lá, vem lá. É esse aqui. Ei, Samuel, Deus diz, ei, Samuel, o que é isso, Samuel? Samuel, para aí, Samuel. Não é esse aí, não. Não é esse, Senhor. Mas olha, Senhor, a aparência dele, esse aqui vai chamar a atenção do povo. E Deus disse, só que eu não olho pela aparência, Samuel. Você foi pela aparência, Samuel. Não é assim. Não é pelo que os outros dizem. E quem é, Senhor? Eu vou te mostrar. Você nem imagina. E foi passando, e vai passando, até que chega. Já terminou? Não, só tem um. Está onde? Rapaz, ele está todo suado, fedendo animal. Está com cheiro de ovelha, de gado, de tudo e do capim do campo. Vai chamar ele lá. Aí quando lá vem aquele sararazinho assim, aquele ruivozinho assim, ó, um baixinho, ruivo. Eita, que ele vinha todo vermelho, do sol, com o cajado na mão. Esse aí, Samuel. Esse, Senhor. Mas já que o Senhor está mandando, né? Então vamos fazer, né? Porque eu no meu pensamento era aquele outro. Mas ele disse, Samuel, é como eu quero, eu conheço o coração dos homens. Eu conheço. Os israelitas se engraçaram. E eles pecaram por causa disso. Eles imitaram o que as outras nações. Deixaram de examinar suas vidas, né, sob a minha orientação. Não quiseram. E aí foi quando Samuel, então, ele ungiu Davi. Então a palavra de Deus é um instrumento que Deus usa para julgar os que não querem se comprometer com Ele, mas analisam as suas vidas pela vida dos outros. Então por que eu vou me comprometer? Por que eu vou ser ativo na igreja se aquele outro irmão não é ativo? Se ele não vai para o culto, né? Se ele não quer ir para o Clube Vida com Jesus, de quarta-feira ele não vai, domingo de manhã ele só vai, ele não vai à noite, quando vai à noite vem domingo pela manhã. Então a vida dele não é uma vida comprometida com Deus. Então por que eu tenho que ser? É você e Deus, é um comprometimento seu com Deus, a vida de um discípulo de Cristo. É que Deus sabe, é comprometimento. Não é pelo que os outros dizem, a sua vida individual é você com Deus. É você com Deus. Falando nisso, eu estava vendo lá a vida de um humorista, e ele perguntou para o outro assim, disse, sabe por que Deus fez o homem cada um com sua vida? E o outro disse, não. Ele disse, é porque cada um tem que cuidar da sua vida, não da vida dos outros. Mas irmãos, a sua vida é um comprometimento com quem? Com Deus, não é? Com Deus. É por isso que a Bíblia está dizendo assim, eu devo analisar minha vida pela a Bíblia, pelo que Deus diz, e não pelo que os outros dizem, porque eles erram. A Bíblia mostra a fé falsa, superficial e as falsas intenções do ser humano. Você não pode fazer isso, mas a Bíblia mostra uma fé falsa, uma fé superficial e as falsas intenções das pessoas. As falsas intenções das pessoas. É só você observar. E como é que eu vou saber as falsas intenções delas? Aqui as Sagradas Escrituras, meu filho. Dá uma olhadinha nela, não é isso? Dá uma olhada que você vai olhar quem são as pessoas. É muito fácil você chegar e falar uma coisa na presença de todos. Tem gente que dá show, né? Na presença de todos, assim, ó.
Mas depois, quando sai daquela ali, meu filho, é terrível. É terrível. Eu tinha uma colega que ela dizia assim o seguinte, que quando o marido dela enchia a cara de cachaça, e quando ele chegava na casa dela, que vinha bêbado, o homem fazia uma declaração de amor para ela, que era enorme, que ela passava a acreditar que era verdadeiro. Quando passava o efeito da cachaça, ele voltava a ser o mesmo insípido do que ele era antes. E ela disse assim um dia para ele: eu prefiro que você não me diga uma palavra dessa, eu fico mais satisfeito que você dizer que eu sei que é engano. Deus conhece. O crente, a vida do discípulo não é uma vida superficial, não é uma vida falsa, é uma vida de verdade, é uma vida fundamentada onde? Na Bíblia. Por quê? Porque eu tenho que mostrar que quem é o meu Senhor. Quem é o meu Senhor? Quem é que eu estou seguindo? Quem eu estou seguindo? Não é? Quem eu estou seguindo? Então veja bem, a Bíblia é capaz de discernir a parte imaterial do homem, a sua pessoa interior e também a pessoa externa. E isso quer dizer, o homem não pode fazer o que ele não pode fazer, o que a razão não pode fazer. Ele não pode fazer, ele tem razão para examinar a sua vida e as suas expectativas. Veja lá Hebreus 4:12 rapidamente. Vamos olhar para Hebreus 4:12, ver o que diz a palavra de Deus. Nós estamos bem pertinho aqui de Timóteo, tem o Hebreus 4:12. Olha o que a palavra de Deus nos diz, como a Bíblia é apta para discernir. Veja bem, Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de quem? Do coração do homem. A Bíblia é capaz de fazer isso, mas você não pode. Isso quer dizer que a Bíblia, ela discerne a parte imaterial do homem, a sua pessoa interior e externa. Isso o homem não pode fazer nem pela razão por nada, e somente pelas Escrituras, que Deus conhece o coração, o pensamento do homem. Você não conhece nem o pensamento teu, nem o pensamento teu você não conhece, você não conhece nem você mesmo. Quando de repente você diz: como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Começa a se indagar, por que eu fiz isso? Não é? Por quê? Mas Deus conhece, é por isso que a palavra de Deus, ela é isso. Deus conhece a parte interior do homem e a parte externa também de você. Deus conhece você como um todo. Por isso que a vida do discípulo é examinada pelas Sagradas Escrituras. A vida do discípulo é uma vida que é vivida pela palavra de Deus. A vida do discípulo é uma vida que é vivida pela palavra de Deus. Vamos lá para Deuteronômio rapidamente. Para Deuteronômio, vamos voltar agora para o Velho Testamento, lá no início. Deuteronômio, capítulo 11, versículos 26 a 28. Assim diz as Sagradas Escrituras: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, a vida do discípulo é uma vida que é vivida pela palavra de Deus. Você já fez isso? Já fez essa análise? Então, Moisés, ele conscientiza o povo sobre a importância de se obedecer a Deus e confiar nele. Os israelitas deveriam ler as bênçãos e as maldições da aliança no Monte Gerizim e no Monte Ebal. Entre esses dois montes ficava o vale, e dali era pronunciada a bênção e a maldição. Então, assim como Deus exigia dos israelitas uma vida de obediência à sua palavra, como condição para Deus abençoar, da mesma maneira, do mesmo modo, Ele exige hoje de nós andar de acordo com a sua palavra. É a condição para sermos abençoados por Deus. Ele diz: eis que eu ponho dentro de vós a bênção e a maldição. A escolha
é sua, entre você pegar o que é certo e o errado, em obedecer e desobedecer. A palavra divina, irmão, ela é perfeita e adequada para dirigir cada área da nossa vida, ensinando, repreendendo, corrigindo, treinando e equipando-nos para que amadureçamos em Cristo Jesus. Essa é a função, é a finalidade da vida do discípulo corrigida pelas Sagradas Escrituras. Isso requer do discípulo que negue-se a si mesmo, abandonando o seu egocentrismo natural para seguir o seu Mestre Jesus Cristo. João 10:38, aliás, Mateus 10:38 e 39. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pega os teus problemas, segue a Cristo, examina. Então aqui isso é diariamente. É preciso você equipar-se da palavra de Deus para você amadurecer espiritualmente. E quando você chegar a conversar com uma pessoa, você tem autoridade para isso, porque ela vai olhar para você e ver que é uma pessoa que tem buscado a Deus. Não existe vida sem problemas, mas devemos tomá-los e seguir a Cristo, que nos mostra o caminho e nos conduz para entre os sofrimentos até a sua glória. Irmão, não existe uma vida que você diz assim, eu não tenho problema. Não existe. Você passa por problemas na vida, mas existe um Cristo maravilhoso, um Deus maravilhoso, que Ele nos ajuda, que nos momentos difíceis da nossa vida, nós temos Ele para nos ajudar, nos encorajar, e Ele sabe como nos vai nos dar vitória, e nós cremos nele, que a vitória é certa, e no dia e no momento certo Ele nos dá. Mas também nós cremos que Ele está nos preparando, porque nós temos uma vitória final, e que Ele sabe muito bem disso, que um dia nós temos tudo isso garantido. Quando chegarmos na glória, nós vamos ver e vou dizer assim, valeu a pena ter sofrido, passei por tudo isso, mas hoje eu tenho uma vida plena, completa e correta diante do meu Deus, para adorar um Deus maravilhoso, porque meu Deus é que me sustentou, o meu Deus é que me dá força, Ele que me traz e me guia a cada dia. Concluindo, irmãos, o autoexame da vida de um discípulo exige dele confiança na palavra de Deus, que lhe trará um aprendizado infalível para o crescimento espiritual bem equilibrado. Então, a vida do discípulo exige uma confiança total na palavra de Deus, e a palavra de Deus é Deus nos falando. Então, eu vou ter uma vida equilibrada a partir do momento que eu ponho as minhas expectativas a um exame minucioso da Bíblia, que leva o discípulo a viver, ou me leva a viver pelo padrão bíblico, para receber de Deus a aprovação, derramando a sua bênção graciosamente sobre minha vida. Então eu tenho que colocar o padrão de Deus em toda a minha vida, se eu quiser receber o que? A bênção de Deus. Ele disse, eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Então a tua vida não é pelo que o homem diz como você tem que seguir, é pelo padrão bíblico, é pelo padrão de Deus. O discípulo que faz um autoexame de si mesmo pela Bíblia, vive pelo Filho de Deus, Cristo Jesus, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós naquela cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui servindo-o e aguardando a sua volta, na certeza de que um dia estaremos juntos com Ele na glória celestial. Amém. Nós vamos orar, e após a oração o culto está encerrado. Querido Pai, a Tua palavra foi transmitida. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia colocarmos a nossa vida para um exame, nos confrontar a nós mesmos, para olhar dentro de nós e saber se estamos andando de acordo com a Tua vontade, não pelo que as pessoas dizem, não pelo que o mundo diz, mas que o exame é feito pela Tua palavra, Senhor, e vem de Ti a aprovação, vem de Ti. Ajuda-nos a aplicarmos a Tua palavra em todas as áreas da nossa vida, o Teu padrão bíblico, para que a Tua palavra seja cada dia, Pai, a nossa única regra de fé, de vida que nós temos viver aqui nesse mundo para fazermos a diferença. Sabes que não é muito fácil, Pai, mas é somente com a Tua ajuda, sobre a orientação do Espírito Santo, submissos a Ele,
é que nós vamos alcançar, Pai querido, esta vitória para a glória e honra do Teu nome. Agora, Pai, despede-nos em paz nos nossos lares. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda violência. E também, Senhor, nós pedimos, salva a nossa nação brasileira, meu Pai. Que as autoridades se rendam a Ti, para que o Senhor venha abençoar. Feliz é a nação que tem Deus como Senhor, que coloca a sua esperança em Ti. Por isso, abençoa a nossa nação brasileira. E aqueles que vão votar, e que ainda vão votar, que possam, Pai, olhar e saber como vão tomar essa decisão, para que em tudo seja engrandecido o Teu nome e o Senhor venha abençoar a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Deus abençoe a todos.